Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar, mais uma vez, a nossa reflexão da leitura do livro dos Salmos. Hoje vamos trabalhar o Salmo 44, 43, 44 da versão hebraica, 43 da versão grego-latina. É o nosso 52º encontro. O que está acontecendo conosco? Vamos ouvir o texto. Deus, nós ouvimos com nossos próprios ouvidos. Os nossos pais nos contaram. A obra que realizaste em seus dias, nos dias de outrora. Tu mesmo com tua mão expulsaste nações, para plantar nossos pais. Maltrataste povos, para fazer nossos pais crescer. Não foi com a espada que eles conquistaram a terra, nem foi o braço deles que lhes trouxe a vitória. E sim a tua direita e teu braço e a luz da tua face, porque os amavas. Eras tu, ó meu Deus e meu Rei, que decidias a vitória de Jacó. Contigo agredimos nossos opressores. Por teu nome calcamos nossos agressores. Não era no meu arco que eu confiava, nem era a minha espada que me trazia vitória. Eras tu que nos salvavas de nossos opressores, e envergonhavas aqueles que nos odiavam. Em Deus nos orgulhávamos o dia todo, celebrando o teu nome para sempre. Agora, porém, nos rejeitas e envergonhas, e já não acompanhas nossos exércitos. Tu nos fazes recuar frente ao opressor, e nossos adversários nos saqueiam à vontade. Tu nos entregas como ovelhas de corte. Tu nos dispersaste entre as nações. Vendes o teu povo por um nada, e nada lucras com o preço dele. Fazes de nós o ultraje de nossos vizinhos, divertimento e zombaria para aqueles que nos cercam. Faz de nós o provérbio das nações. Meneio de cabeça por entre os povos. Minha desonra está o dia todo à minha frente, e a vergonha cobre o meu rosto. Com os gritos de ultraje e de blasfêmia, na presença do inimigo e vingador. Tudo isso nos aconteceu, e nem assim te esquecemos, nem traímos a tua aliança. Nosso coração não voltou para trás, nossos passos não se desviaram do teu caminho, e tu nos esmagaste onde vivem os chacais, e nos cobriste com a sombra da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e estendido as mãos a um Deus estrangeiro, será que Deus não o teria sondado? Ele que conhece os segredos do coração? É por tua causa que nos matam todos os dias e nos tratam como ovelhas de corte. Desperta, Senhor, porque dormes. Acorda, não nos rejeites mais. Por que escondes a tua face, esquecendo nossa opressão e miséria? Nossa garganta se afoga no pó. Nosso ventre está grudado no chão. Levanta-te, vem socorrer-nos.
Resgata-nos por teu amor. Este é o salmo que nós vamos refletir no dia de hoje. Este salmo é um salmo de súplica coletiva e data do período do pós-exílio da Babilônia, que também é o período sacerdotal, teocrático. Trata-se de uma oração confiante a Deus. Evoca os tempos passados da história de Israel. O povo judeu passa por um momento deprimente. Sofreu o exílio da Babilônia. O povo pede que Deus intervenha, pois Israel não foi infiel e, por isso, não pode ser excluído da proteção divina. Alguns atribuem este salmo à época das guerras dos Macabeus, cujo inimigo que perseguia Israel era o rei Antíoco IV. Não vamos entrar nesta questão. O texto parece também fazer menção à queda do povo realizada pelo rei da Babilônia. Assim o considero. Versículo 2. Ó Deus, com nossos próprios ouvidos nós ouvimos, nossos pais nos contaram as obras que realizaste em seus dias e nos dias antigos. O salmista inicia invocando a Deus, Deus Elohim. Os pais relataram a seus filhos as obras que Deus realizou nos dias que viveram, bem como nos dias antigos, com o povo de Israel, no Êxodo, saindo do exílio até a terra prometida. Deus realizou prodígios e defendeu o seu povo contra as ameaças dos inimigos. Ouvimos com nossos próprios ouvidos o que nossos pais, por meio de suas bocas, e temos consciência de que aquilo que disseram é verdade. Ouvimos, mas não vimos com nossos olhos. São testemunhos do que a eles foi narrado. Quando Deus Elohim demonstrou suas obras maravilhosas, testemunhadas pelos antigos pais. Versículo 3. Com tua mão expulsastes nações e plantastes nossos pais. Quebrastes povos e espalhastes nossos pais. Quando da ocupação da terra de Canaã, na época de Josué, Elohim plantou na terra da promessa o seu povo expulsando nações. Os pais foram plantados na terra prometida, destruindo os povos. Versículo 4. Porque não foi pela espada que conquistaram a terra, nem foi o braço deles que lhes garantiu a vitória, mas tua direita e teu braço, e a luz de tua face, pois o amavas Israel. Foi Elohim quem conquistou a terra para o seu povo. Não foi o braço do povo de Israel que lutou para conquistar a terra. Foi Deus que lhe deu a vitória, mas foi o próprio Deus com a mão direita e braço e a luz da face. E por isso, tudo ele fez pelo seu povo, porque o amava. Não foi pela espada que nossos pais conquistaram a terra, diz o salmista. Eles venceram foi pela ajuda de Deus, que realizou portentos em favor do seu povo. Foi o poder da bênção de Elohim Deus que os fez tomar posse da terra. Eras tu, meu rei, e meu Deus, quem comandava a vitória de Jacó. Era Elohim, aquele que era o comandante e que dava a vitória a Jacó, também chamado Israel. Não existe outro Deus em Israel senão Elohim Deus. O salmista conta em primeira pessoa, meu Deus, meu rei. Na conquista da terra, Deus era o soberano único de Israel. Versículo 6.
Contigo investimos contra nossos adversários. Em teu nome pisamos os que se levantaram contra nós. Com o poder de Elohim Deus, é o que o povo de Israel investiu contra os adversários, os inimigos. E foi no nome de Deus, o nome é o próprio Deus, que diante daqueles que se levantaram contra nós, os judeus pisaram. No tempo de Josué, os israelitas não atacaram seus inimigos, seus próprios poderes, por seus próprios poderes, mas pelo poder de Deus. Isto aconteceu na história que eles vivenciam sempre por meio deste poder divino. Israel, nos momentos difíceis, invocava o nome de Deus e acreditava nele. Versículo 7. Por que não confiarei em meu arco? Por que não confiarei em meu arco? Nem é minha espada que me dará a vitória. O salmista, em primeira pessoa, diz que não se pode confiar na força do arco, nem da espada. Aquele que crê tem consciência que na luta, quem dá vitória é Deus Elohim. Versículo 8. És tu que nos salvas de nossos inimigos e envergonhas nossos opressores. A ação divina é responsável pela libertação do inimigo. O salmista fala como o povo de Israel, que reconhece a ação divina nas vitórias do seu povo. Versículo 9. Em Deus nos gloriamos o dia todo, celebramos o teu nome para sempre. O salmista diz que Israel canta canções mencionando o nome de Deus e narrando suas obras. Rezam porque Elohim os liberta e por isto sempre louvam o nome de Deus Elohim. Versículo 10. Tu, no entanto, nos rejeitastes, deixando-nos confusos, e já não vens com os nossos exércitos. Elohim Deus os abandonou, pois nossas vitórias, diz o salmista, não têm mais resultados. E Deus se torna responsável pela derrota de Israel. Os judeus estão envergonhados, pois Deus permitiu que caíssem diante dos inimigos, envergonhando-os diante dos que os odeiam. Deus não saiu para lutar com os judeus e eles perderam. Não. Deus fez justiça ao povo que o abandonou. Versículo 11. Tu nos fazes recuar diante do inimigo, e o nosso adversário vos rouba livremente. Deus Elohim fez com que Israel recuasse do lugar onde o inimigo estava acampado. Os inimigos então saqueiam a propriedade que foi deixada para trás, porque Deus não agiu, não protegeu Israel. Versículo 12. Tu nos entregaste como ovelhas para o corte e nos dispersaste no meio das nações. Aqui, Deus abandona seu povo, entregando-o como ovelhas para o corte, para o abate. Faz lembrar Deus que abandonou seu povo para a vitória da Babilônia, dispersando o povo no exílio, no meio das nações, abandonando o templo, como nos diz o profeta Ezequiel. Israel não tinha mais poder para se defender contra aqueles que o queriam matar. Só Deus Elohim tem nas mãos a história e a vida do seu povo. A tribulação vivida por causa dos inimigos, que traz sofrimentos, misérias,
leva à busca de respostas do porquê estão acontecendo estas coisas, porque Deus abençoou este povo que venceu Israel. Diante desta derrota, do saque dos inimigos, a vergonha de Israel, das ruínas de suas cidades destruídas e dos judeus prisioneiros espalhados em várias nações, com a zombaria e desprezo dos inimigos babilônicos, a ligação entre Deus e o povo corre o risco de se romper. Versículo 13. Vendeste teu povo por nada sem valor, em nada aumentando teu patrimônio. Deus Elohim rejeitou seu povo, entregando-o aos inimigos. Eles não valem mais nada. O povo foi vendido a preço de barganha. Deus rejeita os seus servos preciosos, que tinham a proteção divina, vendendo-os como escravos a um cruel e obstinado mestre, inimigo, sem que pagasse alguma coisa por eles. Deus desprezou e abandonou o seu povo por nada. Preço barato, quase nada. Versículo 14. Fazes de nós motivo de humilhação para nossos vizinhos, zombaria e gozação dos que nos rodeiam. A derrota de Israel é humilhação para o povo de Deus. Os povos vizinhos zombam, escarneiam do povo de Israel. A derrota de Israel é motivo de chacota. Versículo 15. Faze de nós o provérbio das nações, e os povos balançam sobre nós a cabeça. Total humilhação. O desprezo do povo de Deus. As nações usam Israel como exemplo de povo pequeno, débil e desprezível. Minha humilhação está o dia todo à minha frente, e a vergonha cobre o meu rosto. Ele fala aqui na primeira pessoa. O salmista se sente humilhado, derrotado, envergonhado com a sorte do povo e a desonra que Israel recebe dos povos com escárnio e desprezo. Versículo 17. Por causa dos gritos de insulto e injúria diante do inimigo vingativo. A razão da vergonha e humilhação é porque os inimigos, em sua vingança, fazem bullying dos derrotados. Bullying é muito antigo. Temos que considerar, quando o país mais forte vencia o mais fraco, se narrava a vitória e a humilhação que sofreu dos inimigos. Mas significava que Deus, o Deus que venceu, a divindade, o ídolo que venceu, era mais forte do que o Deus do povo vencido. O Deus fraco estava submetido a um Deus forte. Esta é a concepção que eles tinham. Não era só um povo forte que vencia um povo fraco, mas o povo forte porque tinha um Deus forte que vencia o Deus fraco daquele povo vencido. E eles sentiam humilhação, porque ao mesmo tempo em que eles percebiam o desprezo para com o povo de Israel, eles sentiam que o próprio Deus deles não era respeitado no meio dos inimigos. Versículo 18. Tudo isso nos aconteceu e não nos esquecemos de ti, muito menos violamos a tua aliança. O salmista afirma diante de Deus que eles eram fiéis e não entende por que foram abandonados por Deus. Israel não esqueceu Deus,
nem violou a aliança. Por que Deus permitiu tal coisa? Versículo 19. Nosso coração não voltou atrás, nem se afastaram do teu caminho os nossos passos. Os israelitas confessam, eles não voltaram aos deuses, não abandonaram a sua fé, mas mantiveram seus passos na aliança que Israel fez com seu próprio Deus Elohim. Versículo 20. Tu nos trituraste onde vivem as feras selvagens e nos cobristes com a escuridão. Israel foi humilhado. A metáfora aqui é das feras selvagens que trituram as presas, destroçando-as. Foram conduzidos a lugares de trevas onde estão os inimigos. A terra de Israel é um lugar de luzes, mas o povo que saiu da terra vive em lugar de trevas. Versículo 21. Se tivéssemos esquecido o nome de nosso Deus e estendido nossas mãos a um Deus estrangeiro. Israel não esqueceu do seu Deus, nem estendeu sua mão para a idolatria, a um Deus, em letra minúsculo, a um El estrangeiro. O povo de Deus foi fiel ao Deus da aliança. Versículo 22. Por acaso Deus não teria examinado tudo isso? Ele que conhece os segredos do coração? Deus sabe que Israel não abandonou seu Deus, nem o esqueceu. Que Israel não foi idólatra, servindo outros deuses. Deus que sonda o coração e conhece os segredos do coração, sabe que o seu povo não adorou outro Deus. Versículo 23. É por tua causa que nos matam a cada dia e somos tratados como ovelhas de corte. Por serem fiéis a Deus Elohim e não abandonarem a fé, é que os judeus são eliminados. Que nós lembramos também na época de Antíoco IV, a perseguição dos judeus, ou se convertiam ou morriam, mas também na época da Babilônia. Quem não lembra também o profeta Daniel. A imagem usada aqui é que os judeus são destroçados como ovelhas de corte. Versículo 24. Acorda, Senhor, porque dormes, desperta, não nos rejeites por todo sempre. Agora, o salmista dá um grito de súplica angustiante, um pedido de socorro para quem pede um resgate. Que Deus não persista em abandonar o seu povo para sempre. Quando Elohim Deus o salvar, ficará claro que Deus abandonou o povo de Israel por um tempo limitado, mas não foi para sempre. Versículo 25. Por que escondes tua face de nós e esqueces nossa miséria e opressão? O salmista suplica: não escondas tua face de nós. Não ignores nossos sofrimentos. Que Deus Elohim não esqueça a aflição e opressão em que está o povo de Israel. Versículo 26. Por que nossa alma está afundando no pó e nosso ventre grudado no chão? O autor coloca a situação metafórica em que se encontra o povo de Israel. Nossa alma está afundando no pó. O povo de Israel dobrou o pescoço no chão, sobre o peso da humilhação e sujeição aos inimigos, que derrotaram o povo de Deus. São jogados ao pó. Eles estão no mais baixo possível, na situação mais baixa possível. O povo de Israel tem um ventre grudado no chão. A queda foi tão severa que seus corpos caíram no chão e estão impossibilitados de se levantarem. Versículo 27. Levanta-te, sê um socorro para nós. Liberta-nos por tua fidelidade.
diante de seus corpos grudados no chão e estarem afundando no pó, o salmista pede socorro. Suplica para que Elohim Deus levante e socorra seu povo. Esse Deus é fiel. E a confiança dá força para acreditar que Deus vai libertá-los, salvá-los das mãos dos inimigos. Este verso podemos gritar e suplicar nos momentos difíceis, em que acreditamos que só em Deus está nossa esperança e nosso socorro. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.